Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 54, no capítulo 19, chamado A Serva Fiel. Estamos acompanhando o discurso de Zenóbia para os encarnados que estão atrapalhando a desencarnação de uma servidora que está no final da sua existência, mas que não consegue desencarnar por conta do comportamento dessas pessoas em volta dela. Então ela está dando uma verdadeira bronca porque eles estão querendo que a dona Adelaide fique no plano físico apenas porque não querem assumir as responsabilidades ou porque acham que ela é insubstituível. Nós estamos aprendendo nessa parte da obra sobre a importância do desapego da matéria, das pessoas e das tarefas, transferindo essas tarefas para outras mãos. Vamos continuar então analisando a bronca que Zenóbia está dando nos servidores que acompanham Adelaide. Eles estão encarnados, porém, pelo desdobramento durante o sono do corpo físico, foram levados a esse local em que a irmã Zenóbia está palestrando para eles. Ela está, então, comentando sobre a postura egoísta deles, falando da tirania sentimental, falando de que muitas vezes nós confundimos amor com posse e que queremos justificar a nossa conduta baseando num amor que na verdade é tirania sentimental. Estimulando o sentimento também de idolatria. Então, a crítica é muito importante, como eu já comentei, para aqueles que idolatram os líderes religiosos, que são humanos, que estão muito distantes de Jesus Cristo no sentido moral, na elevação espiritual, mas que são idolatrados quase como deuses, quase como representantes do Altíssimo na Terra. A idolatria, portanto, é perigosa. Irmã Zenóbia está justamente falando que o violento impulso de idolatria a que eles estavam se entregando em relação a Adelaide era por conta de uma ternura mal compreendida. E essa frase me marcou no último estudo, porque a gente imagina que ternura é sempre bom, né? Sentir ternura, ter carinho por alguém é sempre bom, mas às vezes essa ternura é mal compreendida. A gente acha que é carinho, a gente acha que é proteção, mas na verdade é egoísmo, idolatria ou tirania do sentimento. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo, como eu acabei de falar. Eles queriam mantê-la encarnada, com um corpo doente, ao fim da vida, sem mais aguentar e sequer sem condições para receber uma moratória. Nem se fosse autorizada uma moratória seria possível, por conta da fragilidade do seu corpo físico, do corpo da Adelaide. Ela então passa a comentar o que a gente já leu, de que as pessoas enxergavam Adelaide como uma depositária fiel, ou seja, alguém com um encargo, com uma tarefa que somente ela poderia exercer. Como se eles não tivessem também que desenvolver as suas faculdades espirituais. Eu comentei então sobre a importância da decisão que todos nós temos que tomar durante as nossas existências para o avanço moral, intelecto moral, e que muitas vezes nós transferimos para os outros e vamos prorrogando esse momento, vamos deixando para depois o momento de caminharmos com as nossas próprias pernas. Pretestais orfandade espiritual, simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos,
inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Também já lemos isso, mas é importante relembrar que os servidores que trabalhavam com Adelaide estavam idolatrando ela pelo receio de enfrentar os desafios por eles próprios. As dificuldades do caminho, as negativas das pessoas, as perseguições. Esquecendo-se que é necessário dar o testemunho para a vida eterna. Então a gente às vezes teimosamente estaciona, adia, prorroga o momento do despertar. E não só do despertar, mas do agir. A gente foge do sacrifício, da renúncia, do testemunho. Como numa página de Emmanuel, que fazemos do Cristo, quando ele diz que o povo da Judéia, no momento das bênçãos e dos milagres, exaltava o Cristo. Levantava as mãos aos céus louvando o Senhor. Mas no momento do testemunho e dos sacrifícios, fugiam. Sumiram. Então a mesma coisa até hoje, né? A gente está do lado no momento da alegria, da cura, das bênçãos, do emprego conquistado, pela ajuda dos amigos espirituais. Mas na hora do testemunho, na hora de arregaçar as mangas e ajudar o centro espírita, ajudar o templo religioso, auxiliar nas tarefas, some todo mundo. Nós só estamos no momento da alegria, igual o povo da Judéia ao tempo do Cristo. Então é necessário que tenhamos consciência dos testemunhos inerentes à iluminação interior. Isso é muito importante, essa expressão. Para nos iluminarmos, precisamos dar o testemunho. Para caminharmos nesse caminho que leva à vida eterna, é necessário o testemunho. Então, todos os que prendiam a dona Adelaide na terra estavam fugindo do momento do testemunho. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Então, além de adiar, eles estavam preferindo idolatrar. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Eu sei que eu já li isso tudo, tá? No final do último estudo, mas eu achei importante hoje recapitular a parte final, porque é muito importante esse tema. Nós agimos muitas vezes assim, idolatrando pessoas que são comuns, pessoas que têm vícios, pessoas que têm muitos defeitos, que estão abraçando uma tarefa no templo religioso por necessidade íntima, porque precisam trabalhar, não porque são santos. E aí a gente idolatra, erguendo eles em pedestais de barro frágil. Por quê barro frágil? Porque se quebra facilmente, caem facilmente, especialmente se estão sendo bajulados, idolatrados, inflando seus egos. Ela diz: criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais. Olha só que expressão forte, hein? Quantos palestrantes, quantos dirigentes de centro, quantos pais de santo, quantos pastores, quantos padres nós idolatramos como semideuses, colocando eles numa posição moral que eles não atingiram ainda, gastando o incenso de infindáveis referências pessoais. Eu, particularmente, procuro ter muito cuidado com isso, né? Faço palestra, falo muito bem, as pessoas elogiam. Algumas pessoas parecem se comportar como está descrito aqui, idolatrando, né? Coloca num pedestal, como se fosse um santo encarnado. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente é cheio de defeitos, cheio de vícios. E, principalmente, temos o risco da queda, por conta desse barro frágil que é construído o pedestal. Então, essas referências pessoais são perigosas. Para quem não vigia, para quem não tem consciência de que a tarefa não é nossa, mas sim do Cristo,
as referências pessoais são perigosas. Por isso que quando me dizem, divulga seu canal nas palestras, divulga seu trabalho, não. Pode parecer exagero e tal, mas eu prefiro agir assim. Porque a gente aprende que o trabalho não é nosso, né? A gente é instrumento. Imperfeito ainda, muito imperfeito. Então o trabalho é deles, não cabe a mim ficar colocando o meu rosto, o meu nome. Não fui eu que escrevi a obra, não fui eu que recebi a mensagem dos Espíritos, não fui eu que codifiquei a doutrina. Eu estou estudando um trabalho que é dos outros. Então, o meu nome não tem importância nesse trabalho. Tem a importância da divulgação, do estudo, que muita gente gosta, aprecia, vocês que me assistem, mas no sentido de instrumento, para evitar justamente essas referências pessoais, esse endeusamento, essa idolatria. As pessoas então que cercavam a desencarnante Adelaide estabeleciam problemas complexos que lhe reduzia a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que são portadores. Eles diminuíam a sua própria atividade. Por quê? Transferiam para a Dona Adelaide. Esquecendo que eles são sementes também. Eles podem fazer o que a Adelaide fazia, mas preferiam idolatrá-la. E pior, impedindo que ela continuasse a sua viagem do espírito com o desencarne. Corporificais o ídolo no altar da mente. Corporificais o ídolo no altar da mente. Então, muito espírita fala, né? Espiritismo não tem ritual. A gente não tem pedestal. A gente não tem altar. Mas e na mente? E o altar da mente? Que a gente coloca o dirigente, o médium de cura, o palestrante que fala bem, o presidente do centro, a gente coloca num pedestal, num altar da mente, idolatrando a pessoa, infundindo-lhe vida fugaz, indiferente à gloriosa destinação que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. A gente sempre busca o menor esforço, até hoje. Estamos começando a despertar agora, nessa encarnação última, conhecendo o Espiritismo mais a fundo, entendendo o que Kardec colocou nas obras, o que os Espíritos narraram para ele. Porque até hoje, a gente sempre buscou o menor esforço, e ainda busca. Sempre o menor esforço. E o que o menor esforço faz? Nos encarcera, nos prende em automatismo. A gente repete os mesmos erros, cria os mesmos hábitos. E recapitulações porque precisamos retornar nas inúmeras reencarnações para finalmente aprender a agirmos por nossas próprias mãos e não transferirmos para outrem os nossos deveres e obrigações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Então vejam que irmã Zenóbia vai além. Ela diz, vocês além de idolatrar a pessoa, quando ela não corresponde a essa idolatria, ou seja, quando ela não dá o que vocês querem, vocês plantam discórdia, irritação, exigências. O que mais tem, né, em templo religioso é exigências. As pessoas exigem. Você tem que falar mais disso, você tem que fazer mais palestra, você tem que vir aqui na casa, você tem que ajudar nisso, você tem que fazer tudo. Exige. Mas por quê? Não, porque você conhece, você tem conhecimento, você é estudioso, você é bom, sempre o outro, né? Aí faz exigências, em vez de olhar para si e exigir de si mesmo a mudança interior. Quem dera, hein? Se todo mundo que estivesse nos templos religiosos preocupassem com exigências individuais, de si próprios, ao invés de exigir dos outros. Não somente no templo religioso. Nas famílias é muito comum, né?
O irmão exige do outro irmão que haja de um jeito, que seja de uma forma. A mãe exige do filho, o filho exige da mãe. Os parentes exigem dos outros o comportamento que eles acham adequado. Mas ninguém olha para si. Poucos olham para si. E cobram, dessa mesma forma, apontando o dedinho, cobra de si mesmo. O mais comum é a exigência para o outro, né? Então, quando idolatra alguém e a pessoa não corresponde, planta discórdia. Nossa, mas fulano eu achava que era um santo, fez isso, fez aquilo, olha o que ele fez. Discórdia. Ou se irrita. Nossa, fulano que eu achava que era um santo não me atendeu. Não veio na minha casa quando eu chamei ele para ele me ajudar. Exige do outro que seja um santo. Mas a pessoa mesmo não muda, né? Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, sentivos desarvorados. Então, se eles idolatram alguém e a pessoa falha, cai, inclusive por conta da idolatria que eles fizeram, eles não enxergam a culpa, não. Eles não reconhecem, ele caiu talvez porque a gente idolatrou, né? Não pensam nisso. Simplesmente desarvoram-se, ou seja, ficam desestimulados com o trabalho, porque o líder caiu. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido, pelo alto relaxamento na renovação própria. Alto relaxamento, preguiça, estacionamento, não observar os deveres que o Espiritismo indica. Na renovação interior, repetindo os mesmos erros, criando os mesmos automatismos, ao invés de aplicar a ideia do Espiritismo em si mesmo. Mais uma vez, eu sempre digo, eu não estou julgando, eu estou me incluindo, tá? Eu também faço isso. Também cometo os mesmos erros. Também deixo de observar a necessidade da renovação própria e fico relaxado com a minha renovação. Também. Sou imperfeito. Então, quando eu digo essas coisas, primeiro que é porque eu estou extraindo da obra e segundo que eu estou puxando a minha própria orelha também. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Então ele está dizendo, para que vocês idolatram? Se esse jarro que você idolatra vai se quebrar quando você se elevar. Olha que legal esse pensamento. A gente não precisa idolatrar ninguém, nem nada. Porque tudo que a gente idolatra hoje vai se quebrar, porque vai mudar. Então não adianta idolatrar o corpo, não adianta idolatrar outras pessoas, as pessoas vão mudar. Esse vaso vai se quebrar quando evoluir. Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Que pergunta da Zenóbia. Vocês não cansaram, não, de reencarnar e reencarnar e reencarnar, sempre idolatrando relíquias estilhaçadas, estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. Então Zenóbia está fazendo uma crítica direta e específica sobre a idolatria, né? Dizendo que o próprio Deus colocou na legislação de Moisés que a gente não deve cultuar outros deuses. Só há um Deus supremo. Então, esse combate à idolatria já começou desde a lei mosaica. O Pai conhece-nos a viciação milenária. Nossa, essa frase. Estava falando ontem com a minha esposa, né? Como Jesus nos conhece, sabe dos nossos vícios. Aqui Zenóbia coloca acima, né, de Jesus, o Criador do universo, Deus, conhece a nossa viciação milenária.
Para quem acha que tem vício há pouco tempo, né? Ah, o meu vício é dessa encarnação. Meu defeito é dessa. A gente tem viciações milenárias em matéria de inclinações afetivas. E Deus conhece, Deus sabe quais são as nossas viciações que carregamos há milênios, especialmente no relacionamento, nas inclinações afetivas. Sabendo disso, Deus nos prevenia o espírito contra as falsas divindades, quando determinou que nós não devemos idolatrar outros deuses. Então, desde aquela época, a gente já tinha viciação milenária. E desde aquela época, Deus nos avisou, nos alertou contra as falsas divindades. É por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Não idolatre. Dirigente de centro. Não idolatre pai de santo. Respeite. Enxergue como uma autoridade no assunto, mas não idolatre. Tenha respeito, mas também uma visão de que é um espírito em evolução, em ascensão espiritual. Está caminhando. Pode estar acima de nós ou pode estar abaixo de nós no sentido moral. E isso não diminui em nada o seu cargo de dirigente, de líder religioso. Não diminui. Pelo contrário, né? Reconhece a humildade de estar abaixo do Cristo e de tantos outros espíritos. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos. Então ela está explicando, né? Que ela só está citando esses exemplos de Moisés, de idolatria dos povos antigos, para a gente conseguir enxergar a nossa conduta hoje. Especialmente aqueles que estavam ouvindo a Zenóbia, que estavam atrapalhando a desencarnação da amiga dela, Adelaide. Para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. Então, o objetivo daquela conversa, daquele diálogo entre Zenóbia e os amigos e parentes da desencarnante Adelaide era para que eles finalmente a libertassem, porque eles estavam prendendo ela no plano físico. Prendendo mesmo, com uma redoma de vibração, de magnetismo em volta da cama dela. Eles, indiretamente, inconscientemente, prendiam Adelaide no leito de morte. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. Lógico, ninguém tinha falado assim com eles antes. Eles não tinham enxergado o quanto a conduta deles estava atrapalhando. Então eles ficaram assustados, impressionados. As muitas senhoras, os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação, desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. Eles choraram, eles se emocionaram. Por isso que ela disse, né? São pessoas boas, são espíritos bons, mas que, por conta da sua imperfeição, estavam com uma conduta inadequada. E por isso receberam o puxão de orelha. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. Então a Zenóbia, quando viu que eles estavam chorando, ela ficou com pena deles, né? E disse, olha, gente, eu tô falando isso aqui, mas eu não sou contra o carinho que vocês têm por ela. Eu não tô dizendo que vocês não têm que dar carinho a ela. A saudade, o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Então, por mais que vocês amem, gostem, tenham carinho por ela, imprudência resulta em desastre. Então, eu só estou avisando vocês, para não resultar em desastre.
Está ajudando. A Zenóbia está ajudando eles. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Olha que pergunta filosófica ela faz, para eles entenderem por que ela estava falando aquilo. Imagina se Jesus continuasse com a gente até hoje. A gente ia trabalhar? A gente ia buscar reforma íntima? Não. A gente ia depositar nele, como fizeram à época. Como fazemos até hoje, mesmo ele não estando encarnado. Ah, ele limpou nossos pecados, então eu posso pecar à vontade e depois, Jesus, limpa aí meu pecado. Não é assim que a gente faz? Ou quem acredita que a crucificação expurgou o nosso pecado, inclusive das gerações futuras, que não faz sentido nenhum. Mas é nessa ideia de idolatria que Zenóbia faz a pergunta. Depois de responder que o caminho é individual. A gente pode depositar no Cristo as nossas esperanças. A gente pode reconhecer o ato misericordioso dele ao implorar ao Pai que nos perdoasse. A gente pode agradecer a Jesus o fato dele reencarnar para dar o exemplo pessoalmente e assim ganhar mais tempo para nós. Então, todo o sacrifício do Cristo foi para nós. Não no sentido de lavar nossos pecados, como a Igreja Católica acredita, né? Mas no sentido de nos dar mais tempo para que a gente tome as decisões necessárias, a fim de que cada um renove-se e possa livrar-se dos seus pecados, das suas imperfeições, das suas quedas morais e restituir à lei divina o equilíbrio. Então, imagine se Jesus ainda estivesse conosco. Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial. Por quê? Ficaríamos só no externo, adorando Jesus. Olha como ele é lindo, está com a gente até hoje. Pega o pão aí que ele multiplicou, vamos comer. Externamente seriam flores. Ai, como eu amo Jesus, ele é maravilhoso. Mas interiormente, sem vida essencial. Porque a gente ia depositar na mão dele, como a gente faz, e não ia fazer nada. Quantas pessoas vão para a igreja? Quantas pessoas vão para o centro espírita? Quantas pessoas vão para qualquer templo religioso, semanalmente, todo mesmo dia, toda semana? E com isso acredita que já está cumprindo o seu papel de religioso, de cristão, só porque vai à igreja. Isso é depositar em Cristo uma tarefa que é nossa. A pessoa vai e acha que com isso está salva. Pode continuar sendo hipócrita, pode continuar sendo irritada, maledicente, má. Quantas pessoas más vão à igreja toda semana? Adianta? A gente sabe que é um processo, né? Hoje ela faz o mal e vai à igreja. Aí vai ter que espiar. Aí amanhã, no sentido figurado de muitos anos à frente, ela vai se recordar do tempo que ela ia à igreja. Então eu não estou dizendo que não adianta, não serve para nada. Serve. Mas vai servir para o futuro. Para o agora, não está adiantando. Se a pessoa é má e vai para a igreja, esse ato de ir à igreja é um ato mecânico, é um automatismo que não tem efeito nenhum para a sua moralidade. Por isso que não adianta só ir. É preciso realizar o que a irmã Zenóbia está dizendo aqui. A mudança interior, a reforma íntima. Porque se Jesus ainda estivesse aqui, a gente ia estar com a mesma postura. Transfere para ele que está tudo certo. A gente não precisa fazer mais nada. Jesus salva a gente, nos livra do pecado e a gente vai para o céu. Simples, né? Que bom que seria, hein?
Quantos desencarnam achando que é assim? Quantos exemplos nas obras de André Luiz a gente viu aqui? De católicos que desencarnaram e acharam que estava tudo certo, porque ia à igreja todo domingo, se confessava e no leito de morte recebeu a bênção do padre. Tá tudo certo, né? Vai para o céu direto, não é assim? Quantos chegaram lá e viram que não é assim? Não é assim que funciona. Somos flores de estufa quando estamos preocupados apenas com os atos exteriores, sem vida essencial por dentro. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Zenóbia vai além, hein? Ela está dizendo que se Jesus tivesse conosco até hoje, a gente não ia desenvolver a capacidade de administrar ou de obedecer. Porque qualquer dúvida a gente ia perguntar para Jesus. As mínimas coisas. Não faziam isso ao tempo de Moisés, consultando os oráculos, as pitonisas, as médiums, consultando os espíritos para qualquer coisa, para as coisas mais banais. Moisés teve que proibir o exercício da mediunidade, porque era uma mediunidade completamente desequilibrada e que estava tornando o povo viciado. Olha a consequência aí. Se Moisés não tivesse proibido, ia ser uma geração inteira sem capacidade de administrar ou de obedecer. É só consultar os espíritos. E se Jesus estivesse aqui, é só consultar Jesus. Então, para que eu vou aprender a administrar? Jesus administra para mim. Para que eu vou aprender a obedecer? É só perguntar para ele que ele responde e faz. Não precisa obedecer. Não precisa administrar. Então, na ausência do Cristo, estavam fazendo isso com a espiritualidade, como fazem até hoje. Somente médiuns, né? Ou médiuns ou aqueles que vão aos terreiros, aos centros espíritas, para se comunicar com a espiritualidade, para tirar dúvida banal, para pedir gente que se apaixone por elas, para pedir emprego, para pedir dinheiro, riquezas. Então, esse é um dos motivos que a espiritualidade não responde às nossas dúvidas banais quando o templo é equilibrado. Eles dão risada da gente. Se a gente chegar lá fazendo pergunta banal. Eles, além de dar risada, eles dão bronca, né? Que é coisa séria. Que é caridade. A pessoa não volta mais, porque toma uma bronca, mas ela tem que despertar. A gente não está aqui para procurar coisas da carne, da terra, do mundo. Eles têm muita coisa a fazer, muita gente para ajudar. Não vai ficar perdendo tempo com pessoa curiosa ou com pessoa que ainda está muito apegada aos bens materiais e fica indo para centro espírita e para templo religioso para pedir para ficar rico, ou para fazer mal para outra pessoa, ou para fazer a chamada amarração, para obrigar alguém. Olha só, obrigar alguém, ou seja, praticamente você falar assim para Deus: Deus, sabe o livre-arbítrio que você deu para todo mundo? Então, tira daquela pessoa ali, obriga ela a ficar comigo. É isso que as pessoas fazem, como se fosse possível. E como se Deus fosse atender o seu pedido egoísta de eliminar o livre-arbítrio de alguém para ficar forçada com a pessoa. Então olha como a gente é infantil, né? A própria Zenóbia falou na obra aqui: vamos estudar, vamos praticar o bem, para quando chegar no plano espiritual a gente não ser criança espiritual. Criança espiritual é aquela que não tem conhecimento de nada da vida espiritual, não se preparou, não refletiu como a gente está refletindo aqui. Que a gente possa pelo menos chegar no plano espiritual como adolescentes espirituais, né? Melhor do que criança.
Alguns vão chegar adultos espirituais, ou na melhor idade, né? Bem experienciado, bem sábio, mas pelo menos que a gente possa chegar lá sem ser considerado crianças espirituais. Então, voltando à bronca de Zenóbia, se Jesus ainda estivesse aqui, a gente não ia aprender a administrar nada. Coloca tudo na mão dele, que ele faz e resolve. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Olha que figura forte! E é uma figura que aconteceu mesmo ao tempo do Cristo. No sermão em que ele acabou se recolhendo para lamentar a morte de João, e uma multidão seguiu ele, ele acabou multiplicando os pães, porque eles não tinham o que comer. Aquela multidão ali, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, grudou nele. No dia seguinte estavam todos lá, querendo pão de novo. Então esse retrato aqui, essa figura que a Zenóbia está trazendo, é uma figura real, aconteceu. Rebanhos de incapazes procurando o oráculo divino, Jesus. Se Jesus ainda estivesse conosco, a gente ia ficar, ó, ela botou aí, ó, erraríamos de região em região. Erraríamos aqui não é de errar, não, de acerto e erro. Erraríamos de andar, de ficar vagando. Nós ficaríamos vagando de região em região, andando atrás de Jesus. E muitos, inclusive, iam falar, abrir mão de tudo para seguir o Mestre, vou para o céu. Então, depende. Porque se você está seguindo Jesus apenas para receber o pão e o peixe, material, a comida, você não está... Você está sendo um encostado, né? Está encostando em Jesus para ser sustentado por Ele. Muitos procuraram Jesus para isso. Muitos. Ele daria o peixe e o pão e a gente não ia precisar fazer nada. Nem estudar, nem trabalhar, nada. Quantos querem viver assim, né? De auxílio, de caridade dos outros. E não se mexem. Rebanhos de incapazes procurando o oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto. Então Zenóbia cria uma teoria aqui, hein? Interessante a teoria dela. Talvez, por isso, por tudo que a gente está falando aqui, Jesus só ficou 3 anos pregando. A sua missão divina foram 3 anos somente. Talvez por isso, para evitar que se criasse uma verdadeira multidão de encostados. Se com esse tempo mínimo, né, que ela cita aí, já existe essa multidão? Existiu na época e existe até hoje? Imagine se ele tivesse ficado 10 anos, 20 anos pregando. Imagina. Nada é por acaso, a gente sabe da perfeição divina. Não tenho dúvida que os 3 anos eram essenciais e exatos pelo cálculo divino, que é perfeito. Então, se Jesus ficou apenas 3 anos, talvez foi por conta disso, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. A missão dele, de fato, cada palavra, cada frase, foram lições eternas. Ele não falava absolutamente nada à toa, justamente pelo tempo mínimo de pregação, apenas 3 anos. Deu-nos a entender desse modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus. Por que o homem é coluna sagrada do reino de Deus? Porque Deus precisa das nossas mãos. Não que precisa no sentido de que se a gente não ajudar, Deus vai sofrer, Deus não vai conseguir fazer algo. Não. Deus quer que as nossas mãos auxiliem nesse processo, na construção do reino. Então, o homem é a coluna sagrada do reino, porque a gente vai ser a base do reino divino.
Deus quer que a gente seja essa base. Que o coração de cada criatura ilumine-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. De novo, ela fala da necessidade de mudança individual. Eu sempre digo, devo ter falado na última, vou falar de novo. Se a evolução espiritual pudesse ser terceirizada, todos os filhos seriam anjos, porque as mães abririam mão de tudo para que os seus filhos fossem perfeitos, puros, anjos. A mãe de Tiago e João, né? Pediu o que para Jesus? Pediu um trono para ela? Pediu destaque para ela? Não. Pediu que João sentasse de um lado e Tiago sentasse do outro. Toda mãe vai abrir mão de tudo para os seus filhos serem felizes. Então a evolução é individual. Se nós pudéssemos evoluir pelos outros, todas as mães fariam seus filhos perfeitos. Então, o pedido de Zenobia é esse. O coração de cada um que tem que se iluminar. Não adianta a gente querer iluminar o coração do outro. A gente até pode iluminar o coração do outro por alguns instantes. Se ele não receber essa luz e manter, apaga no momento seguinte. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós individualmente considerados, de novo, ó, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Todos somos filhos de Deus e, como filhos, temos um direito que a lei humana fixa e a lei divina também, que é o direito de herança. A herança é um direito dos filhos. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros, só que não de riquezas materiais. Somos herdeiros de Deus nas riquezas morais. Zenóbia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito altos apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante. Como toda reunião no além, né? Sempre tem esses raios que caem dos céus como uma resposta. A gente está aqui, a gente está ouvindo, a gente está assessorando vocês, tá? E aí eles mandam luz, raios de luz, que às vezes caem como pétalas de flores, como orbes de luz que trazem calma, paz. Então começou a cair uma chuvinha de luz, né? Como toda reunião lá no plano espiritual, descrita nas obras de André Luiz, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. É basicamente um passe, né? Só que dos cenários mais altos para os mais baixos. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano, Zenóbia, pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer, num tom significativo, ficou séria: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor. Então veja, ó, mesmo depois dessa palestra, mesmo depois de todas essas reflexões, Zenóbia conseguiu captar o pensamento deles ali, naquela hora. E o que eles estavam pensando? Ah, mas a Adelaide é a viga mestra da creche. Adelaide é a diretora, é quem resolve tudo. Ó a idolatria. Ó a preguiça de não querer abraçar o que a Adelaide faz. Porque André Luiz está dizendo aí, ó, Zenóbia ficou olhando para eles depois que terminou, como se tivesse consultando suas disposições íntimas. O que? Pensamento. Consultando os pensamentos deles.
E eles estavam pensando, porque falar ninguém ia ter coragem de falar, né? Eles estavam pensando, mas Adelaide é viga mestra. Mas surgirão dificuldades, talvez invencíveis, para substituir ela. Olha como a gente é imperfeito, né, gente? Eles estão numa reunião no plano espiritual, ouvindo Irmã Zenóbia, e tá caindo raio de luz do céu, raio de luz do alto, do teto. Tá caindo sobre eles. Eles estão num ambiente de paz, tranquilidade, ouviram uma palestra linda da Zenóbia. Aí o que eles pensam? Eu sei o que ela tá falando, porém, vai ser muito difícil substituir a Adelaide. Não quero. Eu quero a Adelaide, igual criança, né? Igual criança. Vai ser quase impossível substituir a Adelaide no leme da orientação geral. Gente, isso é idolatria. Quantos médiuns são idolatrados assim? Chico, Divaldo, todos que se destacam, né? Não, mas se fulano for embora, vai acabar o trabalho. Quem disse que o trabalho é da pessoa? Se vai acabar o trabalho, é porque o plano espiritual superior não está coordenando esse trabalho. Então é melhor que acabe mesmo. Agora, se o plano espiritual superior está coordenando, o trabalho não vai acabar. Essas dificuldades que eles estão pensando vão ser vencidas, transpostas. Isso aí é ansiedade, é preocupação boba. É preocupação antes da hora. Eles já estão pensando no depois, quando a Adelaide desencarnar. Mas ainda que as dificuldades cheguem, a solução é manter a Adelaide num corpo quase apodrecido, de tão velhinha que tá. A solução é essa. Algum jeito vocês vão ter que dar. Vai ter dificuldade mesmo. Alguém vai ter que abraçar. Mas a gente tem que abandonar a idolatria. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência. O que ela está dizendo para eles? Sabe essa Adelaide que vocês estão idolatrando aí? Como se fosse a santa, a fundadora da creche. Ela é só um instrumento de criação dessa creche. Só. E não é diminuindo a Adelaide, gente. Não é desconsiderando a dedicação dela. Ela vai receber os louros dessa dedicação. Ela vai receber a recompensa pela dedicação dela. Zenóbia não está diminuindo a atuação da Adelaide. Ela está ensinando a eles que o trabalho nunca é nosso. A gente é instrumento. Eu falo isso muito nas casas espíritas, porque é muito comum idolatrar dirigente, presidente e médium. Idolatram, colocam num pedestal que sem fulano a casa não vai. Se fulano morrer, a casa acaba. Os trabalhos acabam. As pessoas vão ficar sem sopa, sem mingau. As pessoas vão ficar sem atendimento fraterno, se fulano desencarnar. Gente, isso é ansiedade. Isso é falta de fé. Especialmente na equipe espiritual que coordena a casa. Nós somos instrumentos. E tomara que sejamos instrumentos dignos e fiéis, como ela coloca aí, Apesar dela dizer Adelaide foi apenas um instrumento, como se desse a ideia de, ela foi só um instrumento, ela foi apenas um instrumento, apesar de dar essa ideia de que o que ela fez não foi nada demais, como se fosse, né? Ela diz, instrumento digno e fiel. Então ela elogiou a Adelaide. Porque para a gente desencarnar e ser considerado um instrumento digno e fiel, a gente ganhou a reencarnação. Então ela vai receber o mérito. Perdão.
as recompensas da sua dedicação, que não deixa de ser mérito também, né? Mas ela foi instrumento. Ela não é insubstituível. Divaldo não é insubstituível. Chico não é insubstituível. E vejam que eu não estou diminuindo eles aqui. Eu tenho em Chico Xavier uma referência. Não há médium igual a ele, pelo menos conhecido como ele foi, desconheço. Sei que existem médiums santificados, como Chico foi, mas muitos e muitos e muitos não aparecem. Estão servindo no silêncio, que ainda dá mais valor, né, para o trabalho deles. Porque Chico Xavier, ele veio com uma missão bem específica, de divulgação da doutrina. Ele foi a vitrine, né? A vitrine para tornar o espiritismo mais popular por conta da sua conduta cristã. Para as pessoas não olharem o espírita como um feiticeiro, como alguém que conversa com o diabo, como alguém que faz trabalho para os outros, magia negra. Quem que olha para o Chico Xavier e fala feiticeiro, magia negra? E só os radicais. Só os radicais. As pessoas que têm um mínimo de razão, pensam assim, Chico era espírita. Ah, então o espiritismo não é o que eu estava pensando. Então o Chico teve uma missão muito importante, que é mostrar esse lado do espiritismo que muita gente não conhecia. Mas somos todos instrumentos. E queira Deus que sejamos instrumentos dignos e fiéis como Adelaide. Ela, especificamente, foi um instrumento para a criação daquela creche, sem ter sido, porém, sua fundadora. Mesmo que na Terra ela seja considerada, e geralmente as pessoas fazem a placa, né? Faz a plaquinha, foi fundado tal ano por Adelaide. Mesmo que tivesse essa plaquinha lá na creche, a fundadora mesmo não é o encarnado, não é a pessoa encarnada. Quem fundou o trabalho, quem começou o trabalho, idealizou e escolheu Adelaide para administrar por um tempo, foi o plano espiritual. O trabalho é deles. Irmã Zenóbia diz, afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho Purificador. Então ela volta a elogiar Adelaide. Ela abraçou o ideal cristão, ao qual todos nós também abraçaremos. E Adelaide foi usada por Deus. Ela botou doador aí com D maiúsculo. Doador das bênçãos. Deus. Ela foi utilizada por Deus. Trabalho não é dela. Mas ela foi um instrumento digno e fiel. Chegamos ao fim de mais um estudo dessa obra maravilhosa, refletindo de forma muito importante sobre o tema da idolatria, da necessidade de reforma íntima e de não colocarmos nossas esperanças em seres humanos falhos e imperfeitos. Porque, como a Zenóbia disse, se o próprio Cristo ainda estivesse aqui, nós nos tornaríamos uma multidão de desocupados seguindo ele, para consulta e para satisfazer as nossas idealizações materiais. Que possamos refletir nas lições de hoje, especialmente sobre a necessidade de nos movimentarmos e não idolatrarmos líderes religiosos. Eu já falei aqui, se quiser idolatrar alguém, idolatra o Cristo, porque aí não tem chance dele cair. Não tem chance de você depositar esperança nele e ele te desapontar. Então, se você tem essa necessidade de idolatrar, idolatra o Cristo. Ah, mas o Cristo eu não consigo falar, eu não consigo bajular ele, eu não consigo beijar a mão dele. Faz mentalmente. Mas não faz com ser humano falho, porque a gente cansa de ver inúmeros exemplos de dirigentes que caíram pela vaidade, pelo orgulho e pelo ego. E quem idolatra tem um pouquinho de culpa nisso, tá? O dirigente caiu, a culpa maior é dele? Mas quem idolatrou o dirigente também tem uma parcela dessa culpa.
principalmente se ficou idolatrando de forma pública, para que ele gostasse da pessoa ou considerasse a pessoa. Notem que eu não estou falando aqui da admiração sincera, tá? Não confundam. A pessoa que realmente admira o trabalho da outra e quer elogiar porque sente uma energia boa, se sente bem perto da pessoa. Eu não estou dizendo da pessoa que está com sentimento sincero. Eu estou usando a palavra de Zenóbia para a gente ter atenção. Ela critica aqui a idolatria preguiçosa, a pessoa que não quer servir, não quer se esforçar e deposita em quem ela idolatra. É essa a crítica do estudo. Mas acho que ficou claro. Vamos então finalizar mais um estudo agradecendo a espiritualidade amiga, aos espíritos que realmente são fundadores do trabalho, não somos nós, para que eles continuem nos envolvendo, nos trazendo essa ideia de que a gente deve abandonar o ego, abandonar a vaidade e não pensar que nós somos os que realmente importam para que o trabalho alcance as pessoas. Nós dependemos deles e precisamos deles para continuar nessas atividades. Também possamos valorizar nossa contribuição, evitando entrar no âmbito da autodepreciação, porque nós também temos o mérito de nos dedicarmos ao trabalho, por mais que não seja nosso. Mas tenhamos consciência de que o trabalho pertence ao Pai Maior. Por isso agradecemos a Ele, o nosso Criador, ao Cristo, nosso irmão maior, nosso governador, e à espiritualidade amiga, que nunca deixa de nos amparar. Que cada um de nós possamos pensar neles nesse momento, direcionar energias de paz aos nossos irmãos mais necessitados, parentes, amigos ou desconhecidos, e que todos recebam essa palavra, esse auxílio e essa energia, pacificando, trazendo calma, tranquilidade, vencendo as ansiedades e aflições. E que o Senhor Jesus nos ampare a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.